mais um Papo de Esquina. Hoje, mega, hiper, super especial. A gente está aqui num lugar mágico, no Grupo Tá na Rua, na Lapa, com nada mais, nada menos que a Mira Haddad. Ao vivo e em cores. Muito obrigado por estar aqui nesse tempo sagrado. Bem-vindo, eu é que agradeço. E eu já queria te perguntar como é que surgiu essa ideia do Tá na Rua, da rua, né? Do teatro na rua, da rua no teatro. Como é que isso aconteceu? Não, sabe que não foi nada premeditado. Até é difícil explicar. Eu não fiz um projeto de fazer uma revolução, levar o teatro para a rua. Não pensei nada disso, mas eu via fazer teatro no palco normal. Aí teve uma época que todo mundo fazia teatro no palco, os atores que ficavam no palco começaram a falar com a plateia. Então tinha muita interação, principalmente por influência do Brecht, né? O ator falava com a plateia, aquela coisa quebrava a ilusão do palco como realidade. E aí, daí a pouco, esses atores começaram a descer para a plateia, se misturar com a plateia. Daí a pouco a plateia subiu para o palco, os atores ficaram na plateia. Daí a pouco misturou palco e plateia, tudo. Aí a pouco estava aquela confusão tão grande que as paredes do teatro elas foram sendo forçadas de dentro para fora. Pô, abriram, entende? Aí nós saímos para a rua, porque não tinha mais como ficar dentro daquele espaço fechado. Quando cheguei na rua, eu entendi que o espaço era aquele, que era aquilo mesmo que eu estava querendo fazer, e fiquei muito satisfeito de estar ali. E nunca mais saí da rua, quase 50 anos, e para mim é o espaço ideal para manifestação cultural e principalmente para fazer um teatro que não seja subordinado aos conceitos ideológicos de uma classe, de um grupo social, mas seja aberto a toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, que é o teatro de rua mesmo, né? Indo nessa história da rua, do teatro na rua, eu estava lendo uma passagem que eu escutei e vi o senhor comentando de uma situação. De uma vez você estava fazendo o Tá na Rua, e você olhou para um morador de rua e ele sorriu para você e passou um filme na sua cabeça como se tivesse vivido uma outra vida, alguma coisa assim, que foi muito impactante para o senhor, né? Conta para mim um pouquinho. Essas coisas que às vezes acontecem com a gente. Você já não teve? Eu falei, eu já vivi isso antes. Déjà vu, né? Que fala. É déjà vu que fala. Isso eu já vivi isso antes, a sensação de que aquilo está se repetindo, não é novidade. E frequentemente diz que é isso mesmo, tudo que a gente vive, a gente já viveu. E então essa sensação estava na rua, a sensação de que eu já tinha estado naquele momento com aquela pessoa na rua. Dava para a cara dele, via a cara dele, ele não tinha os dentes na boca. Eu me lembro disso, mas era assim muito tempo atrás. Não era como se fosse naquele dia, não, né? Eu já tinha estado naquela situação com aquela pessoa na minha frente 4, 5 séculos antes. No século XII, no século XIII. Era muito antigo, aquela coisa antiga da minha cabeça. Eu achei muito legal, não quis nem me livrar dessa fantasia. Daquele momento, daquele né? Guardou para sempre. Para sempre, achei ótimo. E falando sobre isso, né, morador de rua, vida passada, séculos atrás, a gente chega no Carnaval. O senhor trabalhou junto com o Joãozinho 30, né? Fez lá na Beija-Flor aquele enredo que até hoje é um dos mais comentados do Carnaval, a história do Carnaval. O senhor foi coreógrafo de uma ala, não foi? Ratos e Urubus. Ratos e Urubus. Isso mesmo, eu fiz toda o abre-alas do Ratos e Urubus, era uma ala com 250 pessoas. Eu é que trabalhei 250 pessoas, atores, para fazer aquela ala. Ali tinha um grande know-how de teatro, espaços abertos, de teatro de rua, norteando o procedimento dos atores daquilo. Não era simplesmente um carnaval na rua, mas tinha um trabalho, uma elaboração bastante sofisticada ali sobre ocupação de espaço, horizontalidade, verticalidade,
meus atores eram 250 e se movimentavam muito bem. Eles subiam pelos camarotes, iam nos camarotes, Caramba! pegavam comida dos camarotes, desciam. Era muito espantoso, era muito legal. E como foi trabalhar com o Joãozinho 30? Foi um encontro, né? De alma, né? Eu e o Joãozinho foi um encontro. Não poderia ser melhor. E deu muito certo, deu certo demais. Ele não precisava me falar nada, nem eu falar nada para ele. Tudo que eu fazia, ele vinha, me abraçava, chorava, agradecia, eu agradecia a ele. Foi muito forte mesmo. Eu sinto muita falta do Joãozinho. Um gênio, né? Igual o senhor. Ele faz falta para o teatro Imagino. brasileiro, para a vida cultural brasileira e tudo. Total. E outra coisa, Tá na Rua tá aqui na Lapa, né? Tá. Um lugar onde tem um sincretismo religioso muito forte, uma fé da rua muito forte. Eu queria que o senhor me falasse como aconteceu de ser na Lapa e o que representa hoje a Lapa para o senhor aqui, esse espaço. Eu acho muito legal que seja da Lapa. Eu gosto muito do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro que eu gosto vai da Lapa até a central do Brasil. Você está entendendo? É esse o meu Rio de Janeiro, é onde vive o povo carioca, onde você reconhece a cidadania carioca. Onde está todo mundo, né? Está No todo centro, mundo, né? todo mundo. Então, é daqui da Lapa. Quanto a vir para cá, isso é um projeto do governo Brizola e do governador Nilo Batista, que era então governador, secretário de Segurança. Era um projeto de revitalização da Lapa e de uma tentativa de diminuir a violência na Lapa. Caramba. Agora a Lapa é iluminada, mas era muito escuro. Era diferente. Né? Era totalmente escuro, não tinha luz nenhuma, era muito perigosa. A única luz que tinha da Lapa era que saía daqui da porta do Tá na Rua, iluminava a calçada. Eu falava, eu quero que essa luz ilumine a praça inteira e, se for possível, a praça inteira ilumine a cidade. Porque eu achava um lugar muito importante, esse coração do Rio de Janeiro, assim, deserto e desocupado. E, de fato, aconteceu assim. Hoje é um lugar muito importante. Os Arcos da Lapa fazem parte da vida da cidade. Sim, e do Tá na Rua, e o Do Tá na Rua junto. da minha Que vida. história incrível. Né? E assim, pra gente chegar já no finalzinho, falei que era rápido, né? Foi, que bom, graças a Deus. Graças a Deus. E eu queria saber, assim, o senhor é uma das maiores referências do teatro, né? Do teatro de rua, para um monte de gente no Brasil, fora do Brasil. Eu queria saber um pouquinho das referências do Amir. Quem é uma pessoa, ou quem são as pessoas que moldaram ou que fazem o Amir ter um sentimento muito grande como referência também? Rapaz, não sei se você está se perguntando possíveis influências, uma coisa desse Em tipo. qualquer coisa na sua vida. Mas eu não me encontro referenciado a nada, porque antes de mim não tinha nada disso. Então, até para mim ir para a rua foi muito difícil, porque nunca ninguém tinha feito isso. Eu falava, cara, você tem que ir para a rua, e eu mesmo discutia comigo, ir para a rua, pô, você está maluco? Fazer o que na rua? Ele falou, mas tem, você já fez tudo. Você já foi para o palco, já desceu para o palco, já foi para a plateia já foi para o palco, já misturou tudo, já não aguenta mais, você tem que ir para a rua, não dá para ficar mais não assim. Não existia, né, a rua antes do Amir? Não, como lugar de manifestação, de teatro, de nada, de rua. Nem impensável, era impensável uma coisa dessa. Tanto que quando eu fui para a rua, muitos amigos meus pensaram que eu tivesse ficado louco. Falavam assim, ele tomou um ácido e não voltou. Ele está viajando. Está lá até hoje. Tá até hoje. Está viajando. Teve alguns que se desviavam de mim, porque achavam que eu estava maluco. Porque eu fui fazer teatro na rua, era impensável uma coisa dessa. E eu não era um diretor principiante, eu era um diretor muito famoso. Muito famoso. Então não tinha nenhum sentido eu largar o teatro, que era um lugar de poder meu, e ir para a rua em contato direto, horizontal, com as pessoas da rua. E para terminar, na arte, algum nome que o senhor tem como alguém assim que mexeu com a Amir Haddad? Não, que mexeu comigo, não. Mas quando você me pergunta isso, me veio o Zé Celso na cabeça. Legal, Zé Celso. Porque o Zé Celso, contemporâneo meu, companheiro meu, temos a mesma idade,
fundamos juntos o Teatro Oficina. Depois ele continuou com o Teatro Oficina, eu saí e me afastei. Mas o Zé Celso é uma referência muito forte, poderosa na minha vida. E eu sempre respeitei muito o trabalho dele. Muito mesmo. Sempre achei que ele era muito melhor que eu. Eu acho que era mesmo. Eu posso falar isso porque ele já morreu. E a gente encerra assim, então, Amir. Tá legal. Com essa referência. Isso, Zé Celso, descansa em paz. Descansa em paz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Gostou? Foi bom? Foi ótimo. Muito bem, obrigado. Bravo. Vamos fazer uma foto. Aí, querido. Foto. Do outro lado. Ela É boa. tá cerca de todos os ângulos. Oba!